Não esqueçam do like. Boa noite, Andréia. Boa noite, senhor diretor, e um abraço para todos os assustados de plantão. Israel aqui. Não sei se vocês ainda lembram de mim, mas dessa vez eu resolvi criar coragem para contar um relato que aconteceu comigo em 2018. Na época eu até pensei em mandar, mas ficava naquela dúvida. Tem histórias muito mais fortes do que essa. Só que com o tempo eu percebi algumas coisas não saem da cabeça da gente, e talvez por um motivo. Bom, isso aconteceu em São José, em Santa Catarina. Eu trabalhava em um cartório de registro de imóveis. Rotina bem tranquila, nada fora do normal. E como eu ainda não tinha carro na época, minha ida e volta do trabalho era sempre de Uber. Numa dessas noites, eu cheguei em casa por volta das 7 da noite. Ainda tinha movimento na rua, mas já começando aquele clima de fim de dia. Luz mais fraca, o silêncio começando a tomar conta aos... O prédio onde eu morava tinha 3 portões para onde entrar. Era um atrás do outro, daqueles de ferro, que fazem barulho quando abrem. E já fazia parte da rotina, abrir um, fechar, abrir o outro e assim por diante. Naquele dia, eu fiz exatamente isso. Abri o primeiro portão, entrei, fechei atrás de mim e segui andando em direção ao segundo. Quando eu estava abrindo o segundo portão, foi aí... Opa, deixa eu tirar meu copo aqui, que tá chegando aqui a princesa. Oh my God, deitou bem em cima do fio do microfone. Aqui. Naquele dia, eu fiz exatamente isso. Abri o primeiro, entrei, fechei atrás de mim e segui andando em direção ao segundo. Quando eu estava abrindo o segundo portão, foi aí que eu vi um homem vindo pela calçada. Ele carregava 2 sacolas, dessas de mercado, cheias de frutas e verduras. Dava para ver pelo formato. Ele parou em frente ao primeiro portão, colocou as sacolas no chão com um certo cuidado, como quem já estava cansado, e então abriu o portão devagar. Na hora bateu aquela sensação ruim em mim. Sabe quando você pensa, podia ter ajudado? Eu não tinha visto ele chegando, mas mesmo assim fiquei com a consciência pesada. Então eu pensei, bom, pelo menos agora eu facilito para ele. E deixei o segundo portão aberto. Depois segui e também deixei o terceiro aberto, já imaginando que ele vinha logo atrás de mim carregando aquelas sacolas. Na minha cabeça era só um gesto simples, coisa do dia a dia. Passando pelos 3 portões, eu segui direto para o elevador. Aquela sensação de rotina ainda estava ali. Tudo normal, pelo menos parecia. O elevador abriu, com aquele barulho metálico de sempre, e entrei. Apertei o botão do quarto andar e fiquei esperando as portas fecharem. Foi aí que ele entrou também. O mesmo homem das sacolas. Ele entrou devagar, sem pressa. Colocou as 2 sacolas no chão, bem aos pés dele. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção na hora. Ele não apertou nenhum botão. Nenhum. Ficou ali parado como se o elevador simplesmente fosse levar ele para algum lugar, sem precisar escolher o andar. Aquilo já me deu uma estranheza, mas na hora eu ignorei. Pensei, deve ir para o mesmo andar que eu. As portas fecharam e o elevador começou a subir. Silêncio. Só aquele barulho baixo do motor e o espaço pequeno fechado, com nós 2 ali dentro. Foi então que ele se abaixou, pegou as sacolas de novo e, com um movimento calmo, tirou o capuz que estava usando. E na hora, eu confesso, até esqueci da estranheza e já dei uma apaixonadinha. Porque quando ele tirou o capuz, era um rapaz muito bonito. Pele queimada do sol, cabelo loiro, meio comprido, caído até o pescoço. Aquela aparência de quem vive na praia, estilo surfista mesmo. Naquele instante, o clima pesado que eu tinha sentido lá fora simplesmente sumiu.
Deu até aquela curiosidade boba. Nunca vi esse cara aqui no prédio? E eu pensei, vou ver onde ele mora. O elevador parou no quarto andar, a porta abriu. E o meu apartamento já era o primeiro, logo da frente pro elevador. Eu já estava com a chave na mão, pronto para entrar. Mas eu dei uma enrolada, fingi que estava procurando a chave certa, só para ganhar tempo, só para ver para onde ele ia. Ele saiu do elevador sem olhar para mim. Andou pelo corredor com aquele passo tranquilo, virou à direita e seguiu até mais à frente. Não era o apartamento ao lado do meu, nem o imediatamente depois. Era mais adiante, como se fosse o terceiro contando do meu. Só que tinha um detalhe estranho. A parede ali tinha um relevo, uma parte que avança um pouco. E por causa disso, eu não consegui ver ele entrando. Não vi porta abrir, não vi chave, não vi nada. Ele simplesmente virou aquele canto e sumiu da minha visão. Olá! Mas na minha cabeça estava resolvido. Beleza, já sei onde ele mora. Só que naquele momento eu ainda não fazia ideia de que tinha alguma coisa ali que não batia. Mais tarde, naquela mesma noite, minha mãe chegou em casa e eu ainda com aquilo na cabeça fui direto contar. Falei do homem, das sacolas, do elevador e no fim, com a maior naturalidade do mundo, ainda comentei: ele mora ali, ó, naquele terceiro apartamento depois do nosso. Minha mãe me olhou na hora com uma expressão estranha, franziu a testa e disse: que terceiro apartamento, Israel? Eu dei até uma risadinha achando que ela não tinha entendido. Ué, mãe, ali no corredor, depois do vizinho, tem mais um. Eu vi ele entrando. Mas ela ficou séria de um jeito que começou a me incomodar. Não tem, não. Ali só tem o nosso e o do vizinho. Acabou. Na hora eu cismei porque eu tinha certeza absoluta do que eu vi. Tem sim, eu vi. Ele entrou lá, do lado daquele relevo na parede. A gente ficou nesse vai e volta por alguns segundos, até que ela disse: então vem, vamos lá ver. E eu fui. Saímos os dois do apartamento, caminhando pelo mesmo corredor, o mesmo lugar que muito antes eu tinha visto ele entrar. Meu coração já começou a bater diferente. Ali. Não sei explicar, mas parecia que alguma coisa não estava certa. A gente chegou no ponto, exatamente no ponto, e não tinha nenhuma porta. Só uma parede, lisa, fechada, sem maçaneta, sem fresta, sem nada. O relevo estava ali exatamente como eu lembrava, mas atrás dele não existia apartamento nenhum, nem espaço para existir. Eu fiquei parado, olhando, tentando entender, a mente tentando encaixar aquilo, mas não dava, porque eu tinha visto. Eu tinha acompanhado ele andando, virando o corredor, entrando ali, mas ali não tinha entrada nenhuma. Naquela noite eu quase não dormi. Qualquer barulho já me deixava em alerta. O vento batendo na janela parecia alto demais. O estalo da madeira parecia alguém andando. E aquela imagem dele entrando ficava voltando na minha cabeça o tempo todo. 2 dias depois eu resolvi perguntar para o zelador do prédio. Descrevi o homem e o jeito, o cabelo, tudo. Eu ouvi com atenção, ela ouviu com atenção, para a zeladora. Ela ouviu com atenção e respondeu sem hesitar: nunca teve ninguém assim aqui, nem hoje e nem antes. Ninguém no prédio sabia quem era, nenhum morador, nenhum antigo morador, nada. E aquilo foi o que mais me marcou, porque não era só uma impressão, não foi um vulto, não foi algo rápido. Eu vi, conversei com ele ali no elevador, observei, acompanhei cada movimento
E mesmo assim, até hoje, eu não sei explicar quem ou o que era aquele homem. Estranho, né, pessoal? Obrigado, Israel. É Estranho. porque não dá nem para dizer assim, é um fantasma, né? Um fantasma que morou ali, porque a própria zeladora disse que não era nem morador antigo e nem estava ali por aqueles dias. E ele entrou num apartamento que não existe. Eu já li muito causos aqui, já ouvi também de pessoas que vê pessoas que entraram no apartamento, mas o apartamento existia. Tava ali, que nem eu acho que o último que eu tô me recordando aqui foi da irmã da Irene Farias, que ela trabalhou num motel. No hotel. Então, que ela viu lá, acho que um homem entrando, um barulho no quarto, e aí foi ver e não tinha ninguém, não tinha hóspede nenhum. Parece que ela viu um hóspede entrando num quarto lá. E não tinha ninguém no quarto. Mas nesse daí, não existia o apartamento que ele achou que teria ali. Porque ali não teriam 3 apartamentos naquele andar, eram só 2 apartamentos. Estranho, né? Será que era aquilo, gente? Quem será que era? Quem será que era aquele rapaz, né? Bem estranho mesmo. E aí, gostaram? Deixe o seu likezão aí. Brigadão, Israel. Brigadão mesmo. Aí, pessoal, se você tem uma experiência assim, eu sei que a gente fica um pouco assim com vergonha de mandar tal, mas mande aqui para nós, mande aqui qualquer experiência que você teve aí, mande aqui que eu leio aqui para vocês, tá Com bom? o maior prazer. Com o maior prazer. Assustados de Plantal, Plantal. @gmail. Onde aqui? Troço estranho, é isso? Isso. Aqui? Troço estranho, né? O apartamento também era assombrado. É mesmo, falando que nem o Ítalo aí, né, disse agora. O apartamento que ele achou que o rapaz entrou ali também era fantasma. Bem estranho isso, gente. Pra onde que ele foi? Para onde que ele foi? Vera Lúcia. Bem estranho mesmo. Eu já ouvi um caso aqui, mas diz que é aqui em Santos, aqui, né? Na cidade de Santos. Que num prédio, parece que eu cheguei ali até o caos, mas eu não lembro mais direito. Que não, era sobre esse apartamento aí. Que no prédio tinha um apartamento, né? E só que pela determinação ali do prédio ali, os que mandavam ali no prédio ali, os donos ali, ninguém entrava ali, aquele apartamento era permanentemente vazio, fechado e ninguém entrava ali. Mas teve algumas manifestações ali também envolvendo, mesmo, vou procurar esse caso, senhor diretor, também envolvendo também uma pessoa no elevador que saiu e entrou naquele apartamento, foi onde a pessoa achou estranho, mas ali não entra, não sai ninguém, não tem ninguém ali há anos, né? Um pouco assim, fez lembrar esse caso que eu li, agora fez lembrar esse daí. Vera. Estranho. Foi... Será que não era um espírito que estava passando e errou o caminho? Será? Né? É que rolou, viu? Saiu. Agora é a Dani? Dani, nossa, essa rolou é a Thelminha Risos. Aqui a Thelminha, o gato da meia-noite. Da meia-noite, né, Thelminha? O gato da meia-noite. Aqui a Vera já começou, a Thelminha. A Dani pode ser de outra dimensão também, né? Será que em outra dimensão aquele andar teria um terceiro apartamento ali? Interessante. É mesmo, né? Interessante. Agora que a Dani falou. A Fernanda, ou será um portal? Também, Fernanda, olha aí, hein? Aparecendo aí umas alternativas aí. A Vera, pode ser, Dani. A Dani, as dimensões às vezes se cruzam, tem médium que vê. Opa! A Thelminha, verdade, Dani, a Dani, né? Dani, pode ser também, Fernanda. Também que a Fernanda diz. É interessante, pode ser também, né, gente? Um portal ali, ou outra dimensão. Mistério. Se o Israel estiver assistindo a live, ou ele assistir aí o gravado, nunca mais viu nada a respeito disso, Israel? Israel, se você estiver vendo a live aí, ou comente aí
né, no vídeo que vai ficar desse sim, caos. Na live gravada. Se você não soube mais nada realmente, que, né, um morador, que realmente, de repente, é um morador bem antigo lá para trás, não soube mais nada desse caos mesmo? Aqui mais algum, senhor diretor? Então...